Bem-vindos ao nosso canal. A gente vai gravar mais uma aula aqui, semana de Enem, né? Eu vou preparar uma revisão para a galera, para a rapaziada aí, algumas questões, alguns conteúdos, a gente vai recapitular. E eu vou gravar agora uma bateria de aula sobre dinâmica. Então a gente vai falar de plano inclinado, revisar algumas coisas. Olha no canal aí, na playlist, tem já uma parte, já tem umas aulas gravadas de dinâmica. Eu vou dar uma recapitulada aqui, mas já tem uma aula introduzindo a parte de leis de Newton. A gente falou de força de atrito, de força-peso, força normal, tração. Vou dar uma recapitulada das leis de Newton, depois a gente vai começar falando de força de atrito. Para iniciar, lá na aula que nós temos de dinâmica, a parte de leis de Newton, né, a gente definiu as 3 leis de Newton. Então, quais são as 3 leis de Newton? Nós temos a primeira lei, que é a lei da inércia, a segunda lei, né, que é uma das que a gente mais utiliza na parte da dinâmica, que realmente é a parte do somatório das forças, diz que a resultante das forças sobre o sistema vai ser massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é da ação e reação. Então, a lei da inércia, então o que é que diz a lei da inércia, né? Todo corpo que está no estado de inércia, ou seja, que o somatório das forças sobre ele vai ser igual a zero, ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Lembra aí, para estar no estado de inércia, para ele se encontrar no estado de inércia, ele não necessariamente vai ter que estar parado. Ele pode estar parado ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, né? Em que a aceleração vai ser nula e o somatório das forças igual a zero. Então, nesse caso aí, ele está no estado de inércia. Se eu quiser tirá-lo do estado de inércia, eu preciso aplicar uma força externa sobre ele e ele vai sair do estado de inércia. Então essa é a nossa primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton é o que diz que força resultante, vou colocar no lado de cá, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembra aí, rapaziada, que força e aceleração são grandezas vetoriais. Se são grandezas vetoriais, dependem de módulo, direção e sentido. Então, sempre que eu falo de grandezas vetoriais, depende de módulo, direção e sentido. Então, o somatório das forças sobre o corpo é igual a massa vezes aceleração. Lembra que essa resultante ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Mais uma vez, não confunda direção com sentido. Direção, eu posso ter uma direção horizontal, uma direção vertical, vejo alunos confundindo isso direto. Eu posso ter infinitas inclinações, né? O sentido, ele vai definir, para cada direção, eu terei 2 sentidos. Lembra, você não tem apenas 2 tipos de sentido. Eu já vi um aluno falando, sentido pode ser na horizontal, na vertical, na direita e esquerda, acima para baixo. Não. Na direção horizontal, sentido direita e esquerda, direção vertical, subindo, descendo. Nas infinitas inclinações, eu posso ter uma inclinação, ele pode estar subindo a inclinação, descendo a inclinação, então o sentido vai depender da direção. Beleza, então estamos falando aí de grandezas vetoriais. E a terceira lei de Newton, ação e reação. A lei da ação e reação diz o seguinte: todo corpo, toda força aplicada em um corpo ou em um sistema, ela vai gerar uma reação. Então, se eu aplicar uma força no quadro, nós teremos uma reação. Se eu aplicar uma força, eu tenho uma reação que vai estar na mesma direção, sentidos opostos, com a mesma intensidade. Lembra que essa aqui em cima apenas está indicando que é uma grandeza vetorial. Então isso aí a gente recapitulou as 3 leis de Newton. Lembra que tem uma videoaula anterior nessa playlist que fala das leis de Newton mais detalhadamente, mais pausadamente. É uma aula que já gravei já tem um tempinho já. Aí eu aproveitei e deixei lá. Você volta lá, consulta, vê direitinho. Isso aqui é só para a gente recapitular e começar a falar de força de atrito. Para nós falarmos de força de atrito, a gente vai precisar recapitular sobre uma outra força, sobre uma outra grandeza. Quem seria esta outra força? Quem for anotar, pausa o vídeo e anota. A outra força que nós vamos falar
é justamente a força normal, que também já tem aula gravada sobre força normal. Então, o que seria a força normal? A força normal, gente, é uma força de superfície. Tem uma aula gravada sobre força normal. É uma força de superfície, ou seja, é uma força de reação da superfície. É perpendicular à superfície, certo? Então, a força normal é uma força de reação da superfície. Então, eu já comentei com alunos um erro muito comum. O aluno às vezes já vê algumas videoaulas, algumas pessoas falando e tal. O aluno ele entende o seguinte, que a força normal é uma força contrária ao peso. Ah, quem é a força normal? Ah, uma força contrária ao peso. Não é, é uma força de reação da superfície. Se nós estivermos em um plano horizontal, em algumas vezes esta força vai ser contrária ao peso. Ela vai ser igual à força-peso. É sempre assim? Não. Eu posso ter, por exemplo, nesse caso aqui, ela é contrária ao peso. Mas se nós tivermos uma corda puxando para cá, uma força F qualquer para cá, essa força normal ela vai ser igual ao peso? Não vai ser. Ela vai ser contrária ao peso, mas não vai ser igual. Neste caso aqui, ela é contrária ao peso? Não, ela é contrária, tá, ao rampa, que é a superfície, então não é igual ao peso. Se fosse um plano vertical, neste caso aqui, então percebam que ela não é uma força que se equilibra necessariamente com o peso. Em algumas situações, no plano horizontal, ela vai se equilibrar com a força-peso, mas não é sempre que ela vai ser igual à força-peso, belezinha? No próximo bloco, a gente vai pegar isso aqui, a gente vai falar de força-peso, recapitular a ideia de força-peso e vamos começar a força de atrito para depois nós fazermos algumas questões. E aí, logo em seguida, a gente vai falar de plano inclinado também ainda nessa sequência de aulas de dinâmica. Forte abraço e vamos que vamos!